a gratidão pela morbidez. Toda vez que eu vou falar de Egito, alguém vem, mas e Cleópatra? Eu vou falar de Roma e Calígula e Nero. Tá bom, tem Calígula e Nero, tem Cleópatra, mas não dá para você lembrar de coisa melhor? Meu passado, eu sofri tanto em tal ocasião. Fulano, você conhece? Conheço fulano, fala demais. Pelo amor de Deus, ele não tem qualidades? Vocês percebem que a gente puxa a memória das coisas pelo aspecto pior? Nesse momento a ideia era honra, ou seja, honra significa relembrar e agradecer cada coisa pelo que ela teve de melhor. Ele vai começar então aqui falando a respeito dos deuses. Dentro de uma tradição politeísta, né? Honra em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei. Agora lembrem, vocês já devem ter ouvido falar disso, e Platão vai ser um grande aprendiz do conhecimento de vários mestres, inclusive de Pitágoras, e fala muito a respeito disso. Você não honra a Deus ou a deuses, seja lá qual for a tradição, porque eles precisem disso, porque eles não precisam de nada. Quem precisa é você. Você que precisa relembrar dos atributos divinos. Você precisa não só relembrar, como encontrá-los dentro de você. Eles não estão precisando de absolutamente nada. Você sim. Uma coisa muito interessante que esse Apolônio de Tiana, do qual eu falei para vocês, que Filon imortaliza, que é um sábio bem posterior, já é do início da era cristã, ele entra num templo, estavam fazendo um sacrifício de animais, que era muito comum em religiões naquele tempo, já um pouco decadentes, né? Ele entra nesse templo aos berros, isso conta Filon. Ele entra aos berros e diz: abstende-vos de lavares os vossos altares em sangue. O único sacrifício que é desejável aos deuses é o sacrifício do teu eu animal, em altares da sabedoria. Entende? O que um ser divino, seja uma tradição monoteísta ou politeísta, o que um ser divino, por ser divino, vai precisar de você para ter? Ele não é divino? A única coisa que ele precisa de você para ter é a tua evolução, porque isso ele não pode obrigar. Ele não pode te obrigar a crescer, porque existe uma lei meio inconveniente chamada livre-arbítrio, que você só evolui se quiser. Ou seja, a única coisa que você pode dar para ele, que tem algum valor para ele, porque ele não pode obter por si mesmo, é a tua evolução. Sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Então essa é a ideia do sacro ofício, o ofício sagrado de relembrar os atributos divinos, inclusive para encontrá-los dentro de si, que é o elemento filosófico mais importante. Não só vê-los do lado de fora, mas reconhecê-los dentro de si, de tal maneira que você se comunique com o divino por afinidade, e não por medo ou desejo, por afinidade. Eu reconheço o divino porque eu sinto os atributos dele dentro de mim. A honra, a justiça, a bondade, eu vejo dentro de mim. Então, me inclino para isso. Eu sei que se existe dentro, existe fora também, e eu me inclino para isso. Não é uma relação por interesses, por desejos ou por medos, mas por afinidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer os atributos do divino e procurar desenvolvê-los dentro de mim. Então, honra em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei. A seguir, reverencia o juramento que fizeste. Isso aí é uma coisa que eu acho curiosíssima. Como a humanidade muda nos seus conceitos culturais, né, gente? Por dentro a gente não muda muito não, mas a cultura, às vezes nos convida para subir, às vezes nos convida a ficar parados, às vezes nos convida para descer, porque é impressionante, nosso momento histórico tem horror a compromisso. E nessa época, compromisso era a melhor coisa do mundo, o juramento é um compromisso. Sabe o que eles diziam? Você quer subir a montanha? Esse é um exemplo que eu estou inventando agora. Mas é como se você quisesse subir a montanha só se agarrando. Não, pega uma corda, puf, um gancho prende lá em cima. Se você escorregar, segura na corda, porque às vezes não cai. Um compromisso é isso. Eu juramentei, eu me comprometi. Eu não vou terminar essa vida sem ser um pouco melhor do que quando eu comecei. Eu vou ser menos crítico, eu vou ser menos egoísta, eu vou ser mais fraterno, eu vou pensar mais nos outros na hora de tomar as minhas decisões. Juramentei, na hora que a personalidade quiser dar para trás, eu seguro na corda. Opa, você não pode fazer uma coisa dessas. É algo juramentado diante daquilo que você tem de mais sagrado. O compromisso para ele te amarrava e te protegia da queda na hora que a personalidade pesa e a lei da gravidade psicológica nos derruba. A lei física nos derruba de vez em quando, mas não é tão grave, a gente levanta de novo.
Mas quando a psique cai, às vezes é difícil levantar. O compromisso de amar, não me comprometi com a humanidade, me comprometi em ser um ser humano melhor, me comprometi em fazer diferença na vida das pessoas. Hoje a gente tem horror ao compromisso. Na hora que cai, segura onde? Não tem onde segurar, cai mesmo. Ah, não quero saber de mais nada. Não vai saber mesmo, porque não tem nada para contrabalançar essas crises, essas inércias que a psique dá de vez em quando, essas tendências a abismo que de vez em quando existem em nós. Não tem nada para contrabalançar. E Jung, ele costumava dizer que quando ele vivia, porque cá entre nós, eu gosto mais de Jung, mas aquelas experiências que ele fazia com o inconsciente, eu fico pasma de ver como é que ele não ficava doido. Porque é um nível de risco para a psique humana enorme. Ele dizia, sabe por que eu volto? Por amor. Amor às pessoas, amor à humanidade, amor aos compromissos que eu assumi com os meus pacientes. Se não fosse pelo amor, eu não voltava. Esses mergulhos que eu dou para fazer, porque ele trabalhava com alquimia, trabalhava com uma simbologia complexa, e às vezes é um negócio louco quando você lê aquilo de, meu Deus, esse homem não enlouqueceu. Como? Ele dizia, por causa do amor. Ou seja, o amor era a corda dele. Puxava, aí segurava e puxava, esse é o compromisso. Eu dizia, ó, todos os discípulos têm que ser juramentados com aquilo que ele tem de mais sagrado, que em geral não é comunicável a ninguém. Aquilo que dentro de mim existe de mais sagrado. É algo que tem que ser encontrado. Às vezes, para uma pessoa, é a imagem do seu pai, que foi muito justo. Diante dessa imagem, eu me comprometo. Eu não vou abrir mão disso, nunca na vida. O mundo vai desmoronar, mas disso eu não abro mão, eu vou ser justo. Ah, mas ninguém é. Não importa. Eu juramentei esse compromisso diante da memória do meu pai. Vocês percebem? O mundo inteiro corrompeu. Não, eu fiquei de pé.